Meninos brincam nas ruas poeirentas do subúrbio de Casa Amarela, no Recife, dos anos 20. Violeiros ensaiam arpejos que ferem a tarde avermelhada. Dedicamos com carinho esta nossa cantoria à viola nordestina, trazendo sua energia. Homenagem a Paulo Freire, andarilho da utopia. Em Recife, um certo dia, numa pequena avenida, disse às crianças: não fujam, não tem mais barba comprida. Vim aprender com vocês as coisas boas da vida. A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, parte 1. O que vocês vão acompanhar a partir de agora é o resultado de um trabalho que tem a intenção de tornar mais conhecido aquele que foi, sem dúvida, o mais importante pensador da educação nascido no Brasil, cuja obra e prática ultrapassaram as fronteiras de seu país, conquistando seguidores em todo o mundo. Paulo Freire. Sua vida, sua obra, sua atuação política e sua esperança, não só de um Brasil melhor, mas de um ser humano melhor, consciente da importância de sua existência, serão aqui narrados por pessoas que estiveram muito próximas dele, como seus filhos, sua esposa, especialistas em educação e estudiosos de sua obra, muito embora amigos diletos do professor Freire. Além, é claro, do testemunho de sua própria palavra. Este trabalho privilegiou a linguagem radiofônica por ser esta acessível a todos e, assim, ultrapassar as fronteiras da escola, indo até onde Paulo Freire sempre foi, até o povo. Paulo Régulos Neves Freire, ou somente Paulo Freire, nasceu em Recife, Pernambuco, no bairro de Casa Amarela, no dia 19 de setembro de 1921. É Anita, sua segunda esposa, quem nos fala sobre a infância do mestre. Paulo se alfabetizou muito cedo. Ele dizia que foi alfabetizado pelos pais em casa, aprendendo na sombra das mangueiras, com gravetos e escrevendo palavras de sua própria experiência, do cotidiano que ele vivia com os pais. Ele depois continuou uma escola primária, tendo como professor uma amiga vizinha, que era Eunice Vasconcelos. A dificuldade foi quando a família teria empobrecido. E Paulo dizia, misteriosamente, magicamente, pensava que ficavam menos pobres ou com menos dificuldades indo para Jaboatão, que é 18 quilômetros de Recife, mas era considerado na época uma cidade longe, que era o que ele dizia o segundo exílio. Indo para esse segundo exílio, lá o pai dele morreu, a pensão era pequeníssimo, quase nada, pensão que ficou para a mãe e 4 filhos, e que ela vai ter que lutar para a sobrevivência da família. 1937. Paulo Freire está em Recife à procura de escola. Com o primário concluído há anos, ele ingressa tardiamente no Colégio Oswaldo Cruz, de propriedade do pai de Anita, Aloísio Pessoa de Araújo, que lhe concede uma bolsa de estudos. Nesta época, o Brasil vive a ditadura Vargas, que vai durar até 1945. É o período da Segunda Guerra Mundial, quando governos autoritários assumem o poder em vários países do mundo. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Vargas quer industrializar o país, que tem uma economia atrasada, dependente de produtos primários, como a borracha, algodão, açúcar e café, e que tem preços muito instáveis nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. O homem quem será? Será seu manduco ou será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu cheguei. A
crise é ainda pior no Nordeste brasileiro, cuja economia é exclusivamente baseada na cana-de-açúcar, que ocupa grandes áreas, os latifúndios, que vão exigir o emprego de muita mão de obra, mal remunerada e sem nenhuma instrução. O professor Ladislau Dauber, economista, casado com Fátima Freire, filha de Paulo Freire, nos fala sobre a realidade econômica do Nordeste brasileiro. O conjunto do Nordeste que foi explorado, digamos, que foi a base da riqueza, é a chamada Zona da Mata, que é uma zona muito ampla, extremamente rica, bem regada. Quem vai, por exemplo, pela estrada de Recife para João Pessoa, vê um imenso mar de cana. O problema é que aquilo foi ocupado pela cana, as populações foram expulsas para o interior, para as zonas secas, onde não tem condições de sobreviver, e são obrigadas a sobreviver miseravelmente e se empregar na safra, no plantio, na cana-de-açúcar, porque não interessava, inclusive, aos grandes produtores sustentar essa mão de obra o ano todo. Gerou-se no Nordeste uma coisa que é rigorosamente simétrica, isso é pouco conhecido, com a África do Sul, onde as zonas ricas foram ocupadas pelos brancos e se expulsou a população africana para os chamados Bantustan, que eram as zonas de terras demasiado miseráveis para sustentar essa população, que se via, em consequência, obrigada a vir trabalhar nas minas, a vir trabalhar nas plantações dos brancos. O Nordeste não é pobre, o Nordeste não é seco, o Nordeste não é improdutivo. O que tem é que o Nordeste está monopolizado. Todo este cenário vai influenciar profundamente as ideias e a obra de Paulo Freire. É sua voz que recordamos agora. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Muitas foram as influências recebidas por Paulo Freire para a construção de seu pensamento e de sua prática. Entretanto, a que mais pode causar estranheza é aliar a doutrina cristã, mais especificamente a católica, à doutrina marxista, de cunho materialista. O filho caçula de Paulo Freire, Lutgardes, nos ajuda a entender esta aparente contradição. Como vocês podem ver na mesa dele, tem o Cristo e tem o Lênin, Ou seja, tem as duas coisas, Ele aceitava essa contradição. E realmente não é uma contradição. Só é uma contradição, digo eu, para os ortodoxos, Ou seja, quem realmente se considera marxista ortodoxo, que considera Marx, o Capital como a Bíblia, é que vê essa contradição. Quem se considera religioso, ortodoxo, cristão, ferrenho e tal, é que vê essa contradição. Mas, na verdade, essa contradição ela não existe. Não é porque Marx disse que a Bíblia é o ópium do povo que ele condenava toda a religião. Não, ele dizia de que o uso que se faz da religião é que é o ópio do povo. Ou seja, demonstrando que existe também uma ideologia na religião. As ideias de Paulo Freire estavam sendo amoldadas, com muita observação e com o auxílio de sua grande comoção diante do sofrimento humano. Como, por exemplo, nesse depoimento em que Paulo Freire descreve o encontro com um homem nordestino, num diálogo sobre a violência familiar, especialmente com os filhos e suas consequências para o aprendizado. E ele dizia: eu agora, por exemplo, eu vou querer fazer umas comparações entre como o doutor vive e como nós vivemos, para explicar toda essa questão de bater em filho, de dialogar com o filho. Ele disse: muito bem, então o senhor tem, a sua casa deve ter um quarto muito bom para o senhor e sua mulher. Depois deve ter 2 quartos grandes, onde deve dormir as 3 meninas. Quer dizer, uma pode dormir, a mais velha, num quarto só, a outra dorme dos 2, e um terceiro quarto dorme os 2 meninos, Então o senhor deve ter um quarto para seus livros. O senhor é doutor, tem que ter livro. Tem os seus livros, agora tem uma boa cozinha, o senhor deve ter um chuveirinho elétrico, tem uma sala boa para comer, os meninos têm comida, tem leite, tem roupa, tem médico. Agora, se o senhor não tiver diálogo com seus meninos, o senhor é que não merece respeito nenhum. Agora, como é que nós moramos? Numa casa que tem um quarto só que é tudo. É banheiro, é sala,
é quarto de dormir, é tudo, com os cachorros misturados. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho, porque a gente não tem banho, não tem chuveiro elétrico, a gente não tem água assim solta em casa. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele: agora, como é que o senhor vai querer que, com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? Quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. O professor Moacir Gadotti, companheiro de Paulo Freire em tantas jornadas e atualmente diretor do Instituto Paulo Freire em São Paulo, fala sobre o amigo. Ele mesmo se autodefiniu como um menino conectivo. O que significa isso? Primeiro, que ele guardou essa forma de ser criança. Ele é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, contente, e se contentava com a vida, os atos mais simples da vida. Era uma pessoa simples, e ele dizia que educar no fundo era isso, era impregnar de sentido cada ato cotidiano, cada coisa que a gente fazia. E ele nos deixou isso muito depois aqui no Instituto Paulo Freire, né? Essa ideia de que a educação tem que partir para as coisas simples. A simplicidade é a sabedoria. Então ele se autodefinia como um menino conectivo. Conectivo aí é um adjetivo importante. Por quê? Porque significa uma pessoa que quer se ligar com as outras, né? Que quer se comunicar com as outras, né? E ele foi um articulador de pessoas. Ele conectava as pessoas, não a ele, mas entre elas também, né? Então eu poderia dizer que a própria pedagogia dele era uma extensão desse menino conectivo. O primeiro programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, fica por aqui. No segundo programa, você vai acompanhar a explosão das ideias de Paulo Freire sobre a alfabetização de adultos através de um método revolucionário no cenário de esperança e de progresso dos anos 50. Até lá! A Rádio Nederland apresentou o primeiro programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação: Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa: José Carlos Maziero. Montagem e criação de trilhas: Homero Lotito. Coordenação: Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral: André Barbosa Filho. A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, parte 2. Tendo concluído os estudos secundários, Paulo Freire ingressa aos 22 anos de idade na Faculdade de Direito do Recife. Quem nos fala sobre isso é o professor José Marques de Mello, um dos mais conceituados pesquisadores brasileiros das ciências da comunicação. Paulo Freire teve uma formação jurídica, era um advogado. E a Faculdade de Direito do Recife, ela formou, digamos, toda uma geração de eminentes juristas, mas também muitos daqueles que passaram pela Faculdade de Direito, eles não tinham necessariamente vocação jurídica. Quer dizer, a Faculdade de Direito foi um celeiro de formação política e cultural. E ele foi um daqueles tantos que depois da sua formação completada no plano jurídico, ele sentiu-se deslocado no campo do direito. E ele conta isso, inclusive nas suas memórias, quando a primeira experiência dele como solicitador acadêmico o constrangeu profundamente. As questões que apareciam para os estudantes resolverem eram questões entre seres humanos absolutamente pauperizados. Mais tarde, Paulo Freire descobriria que nunca teria vocação para a advocacia, conforme nos conta Anita, sua segunda esposa. E a primeira causa era o seguinte: ir lá tomar de penhor os instrumentos de um dentista.
E o dentista disse, mas professor, mas doutor, como é isso? Se o senhor, eu já não estou podendo pagar com esses instrumentos trabalhando, se o senhor os tira, o que eu vou fazer? Nada. Ainda mais eu tenho mulher e tenho filhos, o que eu vou fazer? Vou voltar para casa e dizer para minha mulher que não tenho mais como trabalhar? Essa foi uma das coisas mais importantes na vida do Paulo, é respeitar o outro, aceitar as limitações do outro. Então, com isso, ele entendeu que era uma intromissão indébita, era um aviltamento à dignidade daquele homem tomar os instrumentos dele. Então, ele desistiu e disse, olha, eu acho que advogado tem que fazer uma opção de coisas que eu não vou ser capaz de fazer, porque eu não quero violentar o ser do outro. Então, eu prefiro ficar na educação mesmo. O primeiro emprego de Paulo Freire foi como professor do curso de magistério no Colégio Oswaldo Cruz, o mesmo em que tinha estudado. Em 1944, conheceu e casou-se com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com quem teve 5 filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes. É o filho caçula, Lutgardes, quem nos fala sobre a mãe e sua importância para a vida de Paulo Freire. Minha mãe era uma pessoa fantástica, sabe? Muito dócil, muito carinhosa, muito afetiva. Ela foi uma pessoa que deu também um impulso à carreira do meu pai, porque no início meu pai ele era advogado, né? E minha mãe disse, não, olha, você tem que fazer educação. Quando meu pai acabou de escrever A Pedagogia do Oprimido, quem leu a primeira vez foi a minha mãe. Ela era uma pessoa de uma importância muito grande para o meu pai, até do ponto de vista emocional, até do ponto de vista psicológico, né? No sentido de levantar a bola, né, do meu pai, ou seja, o ânimo, né, que ele precisava para encarar as dificuldades, encarar as tempestades que ele vivia, né? Agora é o próprio Paulo Freire quem nos fala de Elza. Eu às vezes fico pensando que a Elza exerceu mais influência em mim do que eu nela. Eu não diria que eu não exerci influência na Elza, porque eu acho que dificilmente alguém pode ser influenciado sem influenciar. Quer dizer, isso não existe. Mas particularmente eu acho que ela foi numa certa forma muito própria de ser silenciosa, ela foi incisivamente pedagoga de mim. Quer dizer, ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos. É um tempão, um negócio fantástico. Depois da experiência como professor, Paulo Freire foi ser diretor do setor de Educação e Cultura do SESI, órgão então recém-criado pela Confederação Nacional das Indústrias, num acordo com o governo Vargas. Será dessa experiência com os adultos trabalhadores que Paulo Freire sentirá a necessidade de enfrentar a questão da educação e, mais particularmente, da alfabetização. Com a queda da ditadura Vargas, o Brasil conhece a segunda onda de industrialização, com a vinda das empresas multinacionais, acompanhando um esforço pela modernização do seu parque produtivo. O país agrícola começa aos poucos a tornar-se um país industrializado, com a produção de artigos de consumo sofisticados, como, por exemplo, o automóvel. Para tanto, há também uma migração do campo para a cidade. O processo, conhecido como êxodo rural, vai gerar uma grande concentração de pessoas nas cidades e um esvaziamento no campo. É a época do surgimento da televisão, nascida em parte do florescimento da programação radiofônica nos anos 40. Tempo do samba-canção, da bossa nova, da construção de Brasília. Para a área brasileira, fica na esquerda agora com Orlando, Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Mas ao lado desta corrida pelo progresso dos anos 50, era necessária uma autoafirmação da nação para poder determinar o rumo de seu desenvolvimento. Era preciso que o indivíduo desta nação também se libertasse dos laços do atraso cultural. Paulo Freire, que estreitava seu contato com os intelectuais do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, propunha uma educação coerente com essa proposta de crescimento de cunho nacionalista que se tinha para o Brasil de então. É quando ele cria um método de alfabetização de adultos que teria reconhecimento internacional. Vamos ouvir o professor Paulo Freire. Durante muito tempo, muita gente pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Eu gostaria de dizer que, se fosse isso verdadeiro, eu não me sentiria mal. Quer dizer, então, quando eu tento explicar melhor, falar da verdade mesma de minha presença na história da educação brasileira, não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira e até não só brasileira. E aí é obviamente que eu incluía nessa crítica a crítica ao formalismo mecanicista das práticas da alfabetização de adultos. O professor Moacir Gadotti, que dirige o Instituto Paulo Freire, nos fala sobre o método Paulo Freire de alfabetização. O método tem 3 momentos. O primeiro momento do método é a descoberta da realidade. É o período de investigar as palavras-chave, que ele chamou de palavras geradoras, que estão na boca das pessoas, de qualquer pessoa, porque por mais que a pessoa não tenha formação, instrução, letramento, como se diz hoje, a pessoa sabe falar. E na hora da fala, ela manifesta uma série de conhecimentos da realidade. Paulo insistia nisso. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós aprendemos uns com os outros, né? Então, o analfabeto, ele também conhece alguma coisa. Então, precisa saber o que ele conhece. E o que ele conhece se traduz por certas palavras. Então, ele pescava, investigava, pesquisava essas palavras como primeira fase do método. Saber o que o adulto, a criança, o jovem, o idoso pensa. E aí, então, ele passava para a segunda fase do método, que é a tematização. O que significa a palavra, por exemplo, tijolo, salário, dívida? São palavras que estão no vocabulário do analfabeto, sobretudo do oprimido, dívida, né? O que significa isso? Então, explicar, contextualizar, ver em que situações isso se deu, por que se deu. E essa seria uma segunda fase. A terceira fase do método é a fase da problematização, da conscientização, que é, então, o que fazer diante disso? Ele só sistematizou uma coisa que é um processo natural de aprender. E aprender não só para ficar contemplando a realidade, mas para transformá-la. Paulo Freire relatava que após a 21ª hora de alfabetização, um participante era capaz de ler artigos simples de jornais e de escrever frases curtas.
Depois de 30 horas, 1 hora por dia, 5 vezes por semana, a experiência estava concluída. Uma brilhante estratégia que até hoje auxilia milhões de pessoas em todo o mundo a ler e a escrever. Paulo Freire, numa reunião de uns 15 políticos ou 16, disse ele: aprendi com as crianças, favelado, mendigo e camponês. Minha parte eu já fiz como podia, o restante agora é com vocês. Aprendi com tropeiros e almocreves, garis, pescadores, lavradores e ainda com o povo e as crianças nesse grande universo de valores. Como aprendi a lei em 30 horas e o resto depende dos senhores. Fora ele um grande educador, o Brasil recorda com saudade. Transmitia de tudo que sabia e aprendia com a própria humanidade. Ensinava a aprender em 30 horas quem tivesse com força de vontade. Paulo Freire falou com voz serena: minha gente, eu sonho em fazer uma fórmula onde todos tenham o direito de ler e escrever. Um método com a sabedoria daqueles que querem aprender. O segundo programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, termina aqui. Acompanhe conosco o terceiro programa, que vai abordar a aplicação do método Paulo Freire durante o governo João Goulart, o movimento militar de 1964 e o exílio do mestre. Até lá! A Rádio Nederland apresentou o segundo programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação: Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa: José Carlos Mazeiro. Montagens e trilhas originais: Homero Lotito. Coordenação: Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral: André Barbosa Filho. A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, parte 3. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. E o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. O governo de Vossa Excelência, que ora se finda, terá marcada na história sua passagem, principalmente porque, através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Homem da oposição, sem os recursos do prestígio, da tradição e da fortuna, animado tão somente da vontade de servir a nação, eis-me hoje aqui, elevado ao posto mais alto da nossa hierarquia política. Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da República. Em 7 de setembro de 1961, assume o governo federal o presidente João Goulart, o Jango, como ficou conhecido. Jango inicia seu governo na condição de presidente sem poder, pois as forças políticas conservadoras aprovam às pressas um regime parlamentarista para que ele divida o governo com um primeiro-ministro. Jango logo consegue retomar as rédeas do poder através de um plebiscito,
que conduz novamente o país ao regime presidencialista. E é neste clima, um misto de euforia entre as classes populares organizadas e de temor pelos conservadores em razão das medidas sociais anunciadas pelo governo Jango, que vários projetos podem ser aproveitados, como o de Paulo Freire e seu método de alfabetização de adultos. É a mulher de Paulo Freire, Anita, quem nos conta sobre este experimento. O método foi ficando conhecido em Recife quando o governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, manda um dos seus secretários vir a Recife e perguntar a Paulo se ele aceitava fazer uma experiência e que teria que ser em Angicos. Em Angicos porque era a cidade natal dele e ele tinha os interesses políticos, que a verba vinha da Aliança para o Progresso. Bem, o que Paulo disse? Olha, eu aceito até que a verba seja da Aliança para o Progresso e o município de escolha pode ser qualquer um. O que interessa é a gente verificar mesmo, e eu tenho certeza que sim, se alfabetiza os homens e as mulheres adultas. Agora, eu coloco como condições que todo o trabalho político-pedagógico não terá nenhuma interferência do governador, Aloysio Alves, nem da equipe, nem de secretaria. Eu vou convocar estudantes universitários, que era aquilo, a UNE tinha muita força, os líderes estudantis que quiserem se engajar. Aí teremos uma formação desses professores ou monitores, que chamavam animadores culturais, né? E aí nós faremos a proposta. Realizaremos essa experiência em Angicos. E isso foi em agosto de 63. E como era Paulo Freire em casa? É o filho caçula, Lutgardes, quem comenta. Uma vez, era de madrugada, estava todo mundo dormindo em casa e, de repente, a minha mãe escutou um barulho, né? Barulho no banheiro, né? Paulo, tem ladrão dentro de casa. E meu pai dizia que nada, mulher, vai dormir. Paulo, tem um homem dentro de casa e tal. Aí ele se levantou, né? Foi no banheiro e aí tava aquela sombra de trás da cortina, né? Aí meu pai disse, rapaz, sai daí. O ladrão disse, não, olha, por favor, doutor, não me mate, não me mate. Mas aí meu pai convidou ele para comer em casa, ele comeu e tal, e disse, não, olha, pode voltar quando você quiser, pode voltar aqui e tal, não tem problema, né? O método Paulo Freire era incrivelmente ajustado às necessidades brasileiras. Convidado pelo ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso Santos, Freire assume em 1963 a direção do Plano Nacional de Alfabetização, depois de ter alfabetizado, com seus 21 monitores, 300 trabalhadores em 45 dias. O professor Ladislau Dalbor, economista e genro de Paulo Freire, fala sobre este tempo tão rico. Eu convivi com ele em 1963 em Recife. Eu trabalhava na época no Jornal do Comércio e no Diário da Noite. E a gente, vivendo aquela época, tem que entender que no contexto político do Pernambuco e do Nordeste, a eleição de Miguel Arraes era uma coisa estrondosa. É uma era em que Ariano Suassuna produzia coisas de uma riqueza cultural fenomenal. É uma era em que as gravuras de Abelardo da Hora davam um impacto impressionante, pondo em gravuras a miséria, as dificuldades daquele povo. É uma era em que o Celso Furtado entrava de choque direto em termos de uso dos financiamentos da Sudene com os grandes proprietários ou com os políticos do governo, né? É a era da geopolítica da fome. Ou seja, há um contexto que dinamiza, digamos, e que muda e que torna extremamente poderoso o aporte de Paulo Freire, que não depende só de Paulo Freire. Então, é uma época de uma fermentação extremamente profunda, que eu acho que este ano de 63, favorecido por mudanças mais profundas, João Goulart na presidência, essa busca de novos rumos, né, se tornou um instrumento evidente que no momento de profunda fermentação política em que o povo busca respostas, você tem um educador que traz essas respostas, né? A ideia era criar 20 mil círculos de cultura, capazes de alfabetizar 2 milhões de alunos em todo o Brasil. Alfabetizados, os alunos já teriam direito a voto nas eleições seguintes.
Entre junho de 63 e março de 1964, este trabalho se intensificou, assustando seus adversários. Durante visita de João Goulart e sua equipe de governo a Angicos, Rio Grande do Norte, onde foram visitar o projeto de alfabetização de Paulo Freire, o mestre ouviu do então ministro da Guerra, General Castelo Branco, que ele era realmente um subversivo. Paulo Freire já pressentia o golpe militar que se avizinhava. No almoço, sentando-se ao lado do militar, Paulo Freire lhe disse, como nos conta Anita: olha, seu general, subversivo depende do ponto de vista. Eu estou subvertendo a ordem estabelecida, sim. Só que eu acho que essa ordem estabelecida é injusta. Então, eu quero que o povo do Brasil aprenda a ler e escrever. Isso é um direito. Agora, o senhor me acha subversivo sob outro ponto de vista. Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. 31 de março de 1964. João Goulart é deposto. Os militares assumem o poder. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. E atenção, povo que se encontra no largo fronteiro à Prefeitura Municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Goulart e Sereno Chese estarão dando ordens para o povo do Rio Grande do Sul. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos, de que a nação é conhecedora, o governo da República. 14 dias após o golpe, o projeto de alfabetização de adultos é extinto. Paulo Freire é preso por 2 vezes em Recife para prestar depoimentos. Chega a ficar 75 dias detido. É obrigado a ir ao Rio de Janeiro para o interrogatório. É Paulo Freire quem nos conta. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui preso pela primeira vez e que tive que atravessar uma rua. Eu estava parado em frente ao quartel onde eu tinha que ser metido e estava vendo tráfego para cá e para lá. Então eu fiquei parado com o sargento, havia um sargento e um soldado, cada um com a metralhadora em cima de mim. Inclusive eu ficava espantadíssimo, eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem nesse país. Então são loucos varridos. Então como é que um cara como eu, um professor humilde, simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim? Era fuzil muito para um cara só. Então eu me lembro que parado assim, cercado de bala por todos os lados, eu era a ilha das balas. Você já imaginou? Que coisa ridícula, profundamente ridícula. Depois lá dentro, na cadeia, eu refletia, não? E disse, puxa, o meu espanto da prisão era um espanto de classe social. Eu encontrei camponeses presos que não tinham espanto nenhum. Porque prisão para ele é óbvio, faz parte da vida de espoliado que ele é. Então eu aprendi muito, não cabe aqui fazer descrição dos meus aprendizados, mas eu aprendi muito. E eu até diria a vocês que foi este aprendizado da cadeia que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil. O trabalho de Paulo Freire está interrompido no Brasil. Os militares firmam acordos internacionais, mudam currículos, instituem disciplinas de cunho claramente ideológico nas escolas de 1º e 2º graus. Criam, em substituição ao método Paulo Freire, o Mobral, um projeto de alfabetização nacional com apoio do rádio e da televisão
que prometia acabar com o analfabetismo em 10 anos. Infelizmente, redundou em tremendo fracasso. Em 1980, a taxa de analfabetismo era ainda de 25,4%. Com a instituição da ditadura militar, o sonho da alfabetização foi adiado. Vieram as perseguições, as prisões, enfim, as lideranças de vários setores que representassem algum perigo à nova ordem estabelecida eram impedidas de exercer sua cidadania, obrigadas a viver na clandestinidade e muitas torturadas e mortas. Alguns conseguiram escapar para outros países. Entre estes, Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser eleito presidente da República em 1994. Paulo Freire consegue salvo-conduto através da Embaixada Boliviana e vai para La Paz, iniciando um exílio que duraria aproximadamente 16 anos. Abril de 64, que triste recordação, onde viu-se quem lutou pela grande evolução. Sofrer com seus companheiros, ai, ai, ui, ui, no gelo de uma prisão. Fora triste aquele instante de dores e desesperos, onde nosso andarilho ao lado dos companheiros sofria ali na prisão, ai, ai, ui, ui, defendendo os brasileiros. Junto dos prisioneiros no meio da enxovia, o qual a cada momento que passava e que sofria na vida de cada um, ai, ai, ui, ui, mais coisas ele aprendia. Andarilho da Utopia. O terceiro programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, fica por aqui. A quarta parte vai focalizar o exílio do mestre e suas andanças pelo mundo e o desenvolvimento de suas ideias, aplicadas em vários países. Até lá! Na prisão pagava caro, ai, ai, ui, ui, nosso imortal professor. A Rádio Nederland apresentou o terceiro programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação: Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa: José Carlos Maziero. Montagens e trilha sonora original: Homero Lotito. Coordenação: Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral: André Barbosa Filho. A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, parte 4. Setembro de 1964. Preso no Recife, onde fica detido por 75 dias, Paulo Freire vai ao Rio de Janeiro para responder a inquérito policial militar. Auxiliado por simpatizantes, consegue chegar até a Embaixada da Bolívia, onde pede asilo e parte, sem a família, para o exílio. É Paulo Freire quem nos recorda o episódio. Eu fui para a Bolívia, houve um golpe de Estado, lá fui para o Chile e fui sem Elza, fui sem os meninos. Uma vez eu levei 2 meses sem correspondência da Elza. Ela mandava, punha carta no correio, a carta não chegava, as minhas não chegavam. Uma malvadez desnecessária. Porque eu acho que às vezes o Chico tem uma malvadezinha necessária para fazer, mas há umas desnecessárias, não? E aí eu começo a aprender no exílio, em primeiro lugar, a como viver longe do país. Eu sempre pensei que, diante de um certo problema, em uma certa situação, o que você tem que fazer é aprender com as positividades e as negatividades da situação. Eu sempre recusei churumingar, eu sempre recusei lamentar-me, eu sempre recusei ter pena de mim. Não vergonha da minha dor, mas ter pena da minha dor, ter pena de mim porque me dói. Na morte da Elza, eu jamais aceitei 10 minutos de ter pena de mim, entende? Nem ter raiva porque ela morreu. Procurei sempre aprender do sofrimento, aprender do gozo,
tendo de aprender de tudo. O exílio foi uma das grandes oportunidades de aprendizado para mim. As diferenças culturais, por exemplo, a forma de andar, a forma de dizer bom dia, o gosto da comida, como tudo isso é cultura. E você tem de um lado que cultivar isso, mas do outro você tem que superar certas exigências maiores da sua cultura. Depois da Bolívia, onde ficou apenas 20 dias por causa de um golpe militar, Paulo Freire vai para o Chile, onde viveu de 64 a 69. Lá pôde participar de importantes reformas, conduzidas pelo democrata cristão Eduardo Frei. No Chile, Paulo Freire encontra espaço político, social e educativo muito dinâmico, rico e desafiante, o que lhe permite aprimorar seu pensamento político-pedagógico e experimentar seu método em outro contexto, outra língua, outra cultura. Paulo Freire recorda este tempo. No Chile, eu recém-chegado, um dia saio com um companheiro chileno e põe a mão no ombro dele bem a meu jeito. E ele se sente mal e faz assim, dá um trejeito no corpo e olha para mim e me diz: Paulo, no Chile um homem não põe a mão no ombro do outro homem. E anos depois eu vou à África pela primeira vez e vou dar um curso na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. E no intervalo da primeira aula, eu saio passeando no campus com um professor tanzaniano que estava no curso. E, de repente, ele agarra minha mão e fica balançando assim no jardim. E eu, feito doido, entende, com aquilo de, meu Deus do céu, se um recifense passa por aqui agora, que vai dizer que Paulo se degenerou completamente. Se realmente há alguma coisa errada na minha cultura, que não permite um gesto afetivo. Quer dizer, a mesma coisa. Então, vocês não imaginam quanto eu aprendi no segundo momento dessa prática, dessa experiência do corpo, do toque do corpo. E aí eu me curei. O lançamento no Chile do seu livro A Pedagogia do Oprimido cria embaraços para Paulo Freire frente a seus opositores. E em 1969 parte para os Estados Unidos. O professor Moacir Gadotti, diretor do Instituto Paulo Freire em São Paulo, nos conta a respeito deste tempo. Paulo foi exilado, em 64, trabalhou durante 5 anos no Chile, teve uma passagem rápida por uma universidade americana, a Universidade de Harvard, e foi trabalhar em Genebra, e foi lá que eu conheci, lá no Conselho Mundial das Igrejas. Ele pôde, através do Conselho Mundial das Igrejas, dar uma extensão maior ao trabalho dele, sobretudo na África, nos países que estavam se libertando naquela época, e ele teve, então, aí um trabalho importante na formação dos sistemas de ensino, uma formação mais progressista, mais avançada, A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. E seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. No Brasil, a década de 70 ficaria na história como fase da repressão, marcada pela brutalidade das perseguições e torturas aos adversários do regime militar, ao lado do nacionalismo exacerbado causado pela política do milagre econômico. Milagre que resultou em investimentos do Estado em obras faraônicas, como a Transamazônica, a usina atômica de Angra dos Reis, entre tantas que fizeram crescer assustadoramente a dívida externa brasileira, não restando apoio para projetos na área social. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você que... Passou a paquete, rolou pra Pelé, atenção Pelé pra Carlos Alberto Livre, olha a bomba. Pra frente Brasil,
do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Paulo Freire, por seu lado, está correndo o mundo. Assume um compromisso como consultor do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça, e em seguida realiza uma série de viagens à África para países como Tanzânia, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em todos esses países, Paulo Freire estava preocupado não só em acabar com o analfabetismo, principalmente do adulto, mas também em erradicar o que ele chamava de consciência hospedeira da opressão, ou seja, para Paulo Freire, de nada adiantaria libertar aqueles povos africanos da opressão portuguesa se estes repetissem os mesmos comportamentos dos portugueses depois de libertos. Ler não é passear por cima das palavras. Não ler é ter uma compreensão profunda do lido, não, estética também do lido. Quer dizer, se esse país levasse a sério o exercício da leitura da palavra associada à leitura do mundo, e com todas as suas implicações de ordem estética, de boniteza e também de liberdade de criação, eu acho que ensinar a ler e a escrever numa perspectiva como essa faz parte da pedagogia da democracia. Paulo Freire, a este tempo, escreveu muito. Pôde aplicar suas ideias para a construção de um novo conceito de educação. Mas quanto aos meios de comunicação, o mestre causou polêmicas ao criticar seu uso manipulador pelas grandes corporações. O professor Marques de Mello, respeitado pesquisador brasileiro das ciências da comunicação, explica essa questão. Ele era radical na questão da dialogicidade. Então, todo o processo educacional que não envolvesse o mútuo aprendizado do educador e do educando, ele recusava. Então, havia uma corrente de educadores que entendia que a mídia, os meios de comunicação de massa, eram meios que podiam ser utilizados para a educação, e você compensaria a questão de uma certa unilateralidade no processo de transmissão da mensagem através da retroalimentação, aguçando os mecanismos do feedback. Mas Paulo não aceitava isso, é tanto que ele, por exemplo, ele recusava o uso da cartilha. O método Paulo Freire era um método através de fichas, de ideias que eram geradas através das palavras geradoras. Então era um processo que pressupunha a ida do educador ao meio ambiente em que estavam os educandos para aprender com eles e só a partir daí formular, organizar o elenco de palavras que seriam usadas na educação. Mas ele continuava ainda muito cético em relação ao rádio e à televisão. Ele, na minha opinião, ele continua sendo um apocalíptico até o fim em relação ao rádio e à televisão. O professor Moacir Gadotti também fala sobre Paulo Freire e os meios de comunicação de massa. Olha, o Paulo trabalhou com os meios mais modernos que ele tinha na época, que era um projetor de slides, que era um filme na época, até importado, não tinha nem se produzia no Brasil, né? Ele sempre teve ao lado do uso das novas tecnologias. Ele tinha computador em casa e trabalhava com o computador no final da vida dele, né, através de uma secretária que digitava. Ele sempre escreveu à mão. Mas daí a dizer, por exemplo, que o Paulo era arredio, que achava que os meios de comunicação social não ajudavam para a educação, muito pelo contrário. Existem até teses que falam sobre isso. Só que ele percebia claramente que os meios de comunicação social estavam nas mãos de poderosas corporações que utilizam contra a pedagogia dele. Mas ele até negociava com essas corporações uma tentativa de introduzir a filosofia, o método dele. Com muitos acertos e alguns equívocos, como o da implantação do método de alfabetização em Guiné-Bissau, onde a escolha do português como língua-mãe mostrou-se totalmente enganosa, pois apenas 20% da população sabia o idioma, Paulo Freire, com muita experiência na bagagem, desembarca no Brasil depois de 16 anos no exílio. 1975. Com a morte do jornalista Vladimir Herzog e, em seguida, a do operário Manuel Fiel Filho, vítimas da violência do regime militar, a ditadura começa a mostrar sinais de enfraquecimento. Promovendo inicialmente uma distensão lenta, gradual e restrita, o governo militar decide em 1979 conceder uma anistia ampla, geral e irrestrita aos exilados que então voltam ao Brasil. O senhor reafirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país? É para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento. Não tenha dúvida. Brasil,
época daquela anistia. Nosso Paulo que garantia os planos, na ausência dos seus 16 anos, distante da terra ele vivia. O nosso andarilho da utopia voltavam ao chão pernambucano, velho chão de Olegário, Mariano de Nabuco e Manuel Bandeira. Fico alegre voltando pra Ribeira dos 10 pés de martelo alagoano. 1980. Paulo Freire volta ao Brasil numa fase de grande agitação. Encontra os movimentos grevistas do ABC, a criação do PT de Lula e uma forte esperança do povo e dos partidos de oposição lutando pela volta do Estado de Direito e eleições diretas para presidente. Este era o cenário propício para que Paulo Freire pudesse aprimorar ainda mais suas novas teorias educacionais. Vamos ouvi-lo. Tudo que a gente puder fazer, no sentido de abrir mais a escola, no sentido de provocar, pedir, convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. O quarto programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, fica por aqui. No próximo e último episódio desta série, estaremos enfocando o reconhecimento da obra de Paulo Freire pelo mundo, sua experiência de volta à universidade e sua passagem como secretário da Educação na Prefeitura de São Paulo. E também seu encontro com a eternidade. Até lá! A Rádio Nederland apresentou o quarto programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação: Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa: José Carlos Mazieiro. Montagens e trilhas sonoras originais: Homero Lotito. Coordenação: Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral: André Barbosa Filho. A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, parte 5. Cantou-se em verso que Paulo Freire deixou, o método que ele criou continua até agora, trazendo um mundo de amor e alegria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Março de 1980. De volta ao Brasil, Paulo Freire tem que recomeçar. A lei da anistia exigia que, se quisesse ser reintegrado às funções que exercia quando fora sumariamente demitido em 64, teria de requerer do governo militar um estudo do seu caso. Paulo Freire recusou-se a fazer tal pedido, por considerá-lo uma ofensa a si mesmo. Recebe, então, propostas de universidades paulistas para trabalhar. Leciona na PUC de São Paulo, Unicamp de Campinas e realiza cursos e seminários na USP. Em 1986, Paulo Freire sofre um grande abalo. Perde seu grande amor, a mulher Elza. Vamos ouvi-lo em suas recordações. 42 anos a gente viveu fundando uma vida de amor. Porque, afinal de contas, vivemos bravamente os dois, criando um mundo de alegria junto com os filhos que nós trouxemos para o mundo. Além das atividades acadêmicas, Paulo Freire sempre se interessou pela política. Em 1989, assume o cargo de secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo, a convite da prefeita Luísa Erundina. O professor Ladislau Dauber, economista, casado com Fátima Freire, filha de Paulo Freire, nos fala sobre esta fase. A mensagem central do processo é o seguinte: a educação pertence à própria população.
A educação não é algo que um governante bondoso e esclarecido doa aos seus súditos, né? Quer dizer, ele, 30 anos depois das suas primeiras experiências do Recife, ele volta ativo num processo que uma grande capital como São Paulo, ele resgata de novo a educação, essencialmente como um instrumento político de resgate de cidadania. Os professores seguem esses movimentos, garantindo os pensamentos que ele aplicou outrora. Novo cenário hoje pra pedagogia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Paulo Freire foi um homem à frente de seu tempo. Suas ideias sobre uma nova maneira de educar passam obrigatoriamente pelo respeito ao universo de conhecimento do educando para que ele possa reproduzir no aprendizado este seu rico mundo interior. É o próprio Paulo Freire quem nos ensina. Estimular o educando a que ele vá fixando no papel a sua leitura do mundo, quer dizer, que a leitura do mundo vire a escrita sobre o mundo e que passe a ser exercício de escrita para os que estão iniciando depois, ler o que foi lido pelo outro e escrito pelo outro. Agora, isso, para mim, que tem um indiscutível valor, porque é o próprio alfabetizando que ora lê o que ele escreveu, ora lê o que o companheiro anterior escreveu. Então, isso estimula a criatividade, isso ajuda o alfabetizando a vencer o medo, a dominar o medo, a arriscar-se e depois a ter o deleite de escrever, porque escrever é uma coisa que tanto é difícil quanto é gostosa. No governo de Luiz Erundina, Paulo Freire pôde instituir um projeto de alfabetização que passou a fazer parte dos programas de governo de várias prefeituras do interior de São Paulo. O MOVA. O MOVA São Paulo, Movimento de Alfabetização de Adultos da cidade de São Paulo, é um exemplo de parceria entre a sociedade civil e o Estado. O professor Gadotti, presidente do Instituto Paulo Freire, nos fala sobre esse projeto. Uma coisa que ele deu muita importância foi a educação de jovens e adultos. E aí ele criou um movimento chamado Mova São Paulo, movimento de alfabetização, pioneiríssimo no Brasil, porque, em geral, ou se delega a função de educar, da educação de adultos para as instituições, para as empresas, organizações não governamentais, as igrejas, ou o Estado que faz sozinho. E o Paulo disse, não, temos que fazer as duas coisas juntas. Vamos juntar, através de convênios, as organizações não governamentais, as igrejas, associações de bairro. Quem quiser trabalhar em educação esteja institucionalizado com o Estado, e fizeram convênios. A mudança da relação da sociedade com a escola, com participação mais efetiva de funcionários, professores, alunos e pais de alunos, caracterizou a administração colegiada democrática de Paulo Freire. Seu objetivo era tornar a escola pública popular, ou seja, uma escola financiada pelo Estado, porém administrada em conjunto com a comunidade. Aliás, esta é a proposta da Escola Cidadã que Paulo Freire nos explica. A escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a escola cidadã é uma formação para a cidadania. Nenhum outro brasileiro foi tão reconhecido academicamente no exterior quanto Paulo Freire. Sua obra é composta por 24 livros, 14 exclusivamente seus e 10 em parceria com outros educadores, além de inúmeros ensaios, artigos em revistas especializadas, entrevistas em rádios, TVs, jornais, conferências, orientações de teses, seminários, debates e prefácios de outras obras. Seu livro mais importante é, sem dúvida, A Pedagogia do Oprimido, traduzido e publicado em mais de 20 idiomas. Seu primeiro livro foi Educação como Prática de Liberdade e seu último livro, À Sombra desta Mangueira, de 1995. Sua obra abrange as mais diversas áreas do saber. As citações em obras são incontáveis, bem como instituições que adotaram seu nome em todo o mundo. Em 1994, Paulo Freire recebe em Washington, capital dos Estados Unidos, o prêmio que leva o seu nome e que a cada ano homenageia um renomado educador pelas contribuições teóricas e práticas do ato de ensinar e aprender.
o educador holandês Jan Rutgers, que aplicou o método Paulo Freire entre a população na Holanda, esteve com um mestre na Europa e fala da repercussão de sua obra no velho continente. O mais importante da influência de Paulo Freire aqui na Holanda era na educação popular. Não tanto no sistema escolar em si, porque era muito institucionalizado. Lá não tinha mais espaço para mudanças. Mas na educação popular era muito importante, porque na educação popular tinha também uma grande contingência do povo que não sabia ler nem escrever. O povo analfabeta na Holanda, imagina, eu nunca podia pensar nisso. Aqui na Holanda tinha, naquela época, agora é a mesma coisa, 800 mil analfabetas. Paulo Freire tinha uma resposta muito boa para este problema aqui. Respeitado pesquisador brasileiro das ciências da comunicação, o professor Marques de Mello fala sobre Freire. Ele foi, na verdade, o apóstolo da educação nesse século. Defensor da socialização das oportunidades educacionais para toda a população, coisa que nós não conseguimos ainda. Uma grande quantidade de pessoas excluídas do processo educativo, que entram na escola e não conseguem avançar, ou que não chegam às portas da universidade. Quer dizer, eu acho que a utopia de Paulo Freire precisa ainda ser realizada. Eu acho que é a grande meta deste país no próximo século. 1989. É tempo de redemocratização no Brasil. Porém, as instituições, paralisadas politicamente há mais de 20 anos, repetem comportamentos viciados quanto à escolha de seus governantes. 1990. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto depois de 30 anos. 3 anos mais tarde, é acusado de corrupção. O Legislativo lhe impõe o impeachment, depois de ouvir o clamor da sociedade. Collor renuncia e fica sem seus direitos políticos por 8 anos. 1994. Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente. O mundo vive a era da globalização, da política neoliberal, quando o papel do Estado é o de coadjuvante do mercado. Paulo Freire se coloca frontalmente contra esta política. Em seu livro À Sombra desta Mangueira, Paulo Freire ataca não só aos que promovem esta política, mas também aqueles intelectuais antes de esquerda e que agora veem o fim das ideologias, o fim das classes sociais, o fim da história. Paulo Freire se casaria mais tarde, novamente, desta vez com Ana Maria de Araújo Freire, a Anita, de quem ele fala. E aí eu descubro Anita, de quem eu era o orientador de tese. Ela fazia uma tese linda comigo, ela escrevendo, não eu, claro. E um dia eu descobri que a Anita era mais, ou podia ser mais do que vinha sendo uma grande amiga nossa, uma grande amiga da Elza. Uma ex-aluna minha quando ela era menina, eu tinha 14 anos. E aí me enamoro da Anita, e ao me enamorar da Anita, eu me reenamoro do mundo. Quer dizer, a Anita me traz o mundo de novo. Então, no momento eu diria a vocês, por exemplo, a minha vida deve enormemente a Elza, e no momento do silêncio de Elza, a minha vida começou a dever enormemente a palavra de Anita. E foi com Anita seus últimos momentos. É ela quem nos conta. E era uma pessoa que via se cuidando, a gente ia pelo menos 2 vezes por mês ao consultório médico. Paulo tinha pressão alta porque fumou muito. Fazia mais de 17 ou 18 anos que ele não fumava, mas ele tinha obstruções em todo o sistema circulatório. Ele tinha um rim que não funcionava, ele tinha tido uma isquemia muito grande na Europa em 95, mas ele estava com o corpo todo comprometido. E ele, numa sexta-feira, teve angina, e vai para o hospital, volta, e na quarta-feira ele tem anginas outra vez. E na quinta-feira ele faz cateterismo, e quando se diz que está tudo passado, de repente ele tem infarto agudo e não foi possível se fazer nada. A 3 de maio de 97 o ano, perdemos um pernambucano que o Brasil inteiro adora. Deus te ajude, andarilho da utopia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem. Assim morreu o maior pensador brasileiro da educação.
Vamos ouvir o que sobre ele falaram seus amigos e admiradores, presentes ao longo desta série. Ele morreu, mas foi criatura mansa, de força e de esperança, sabemos que foi embora. Ele se definiu como o menino conectivo. Nós o definimos como o andarilho da utopia. Paulo contava muita história. Ele fascinava pelas histórias que contava, que ele queria esclarecer. O meu pai, para mim, é um grande amigo. Realmente é uma pessoa de quem eu tenho e sinto falta ainda até hoje. Uma pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa, afetuosa, séria e comprometida com a vida. Eu me lembro que uma das últimas palavras do meu pai... Paulo foi uma pessoa que nunca teve vergonha de dizer que escreve e que escrevia o que estava sentindo, não só o que ele pensava, que ele era norteado pelo que ele sentia, pela intuição. Paulo dizia: Anitta, eu nunca erro quando vou pela minha intuição. Eu começo pela minha intuição, eu sinto na minha pele e aí eu penso. Então, eu faço. Continua noite e dia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu. Paulo Freire legou ao mundo muito mais que um método de educação. Legou-nos a esperança como ferramenta de vida. Na luta pela construção de uma sociedade justa, cultivou a solidariedade humana, baseada no diálogo. O ser humano é algo inacabado, por isso há sempre uma utopia a perseguir. E Paulo Freire, andando pelo mundo inteiro, tornou-se um andarilho da utopia. A Rádio Nederland apresentou o 5º programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação: Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa: José Carlos Mazieiro. Montagens e trilhas sonoras originais: Homero Lotito. Coordenação: Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral: André Barbosa Filho. O Paulo Freire está com o onipotente, mas continua com a gente seu trabalho de outrora. Quem sabe um dia vai haver o que ele queria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora.